gravando. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou com esse fundo aqui, porque o fundo aqui não está muito bonito, o fundo aqui em casa. Vou ter que dar uma saidinha só para apagar uma coisa que está no fogo daqui a pouco, mas vamos ver. Hoje eu vou dar 2 assuntos para vocês, pelo seguinte, porque é um assunto, um deles é um pouquinho grande, que independente dos Estados Unidos, independente das 13 colônias, é o correto, né? Porque como se chamava na época, 13 colônias, né? E o outro é Inconfidência Mineira, tá? Por que eu dou os dois juntos? Porque Inconfidência Mineira é muito curta, muito pequeno, então se eu dou uma aula só em Inconfidência Mineira, eu vou falar 15 minutos. Né? Então, tem... já a Independência dos Estados Unidos é um pouquinho mais complexa, né? Então, eu vou falar mais tempo, tá? Não sei se eu chego a compartilhar a tela com vocês, né? Eu acho que eu vou até compartilhar, para se vocês se distraírem alguma coisa, vocês têm uma ideia do que eu estou falando, né? E vamos lá. Bom, nós tínhamos visto iluminismo, né? E eu falei para vocês que o iluminismo vai influenciar uma série de as dependências da América, né? A Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira, as independências dos outros países da América Latina também, tá? Então, ela vai influenciar inúmeros movimentos de libertação, tá? Porque justamente o iluminismo é liberdade. Né? Então, como o nome é liberdade, então vai influenciar na liberdade de todos os outros países, tá bom? Eu vou ver aqui se eu compartilho, a minha cadeira vai participar aqui, vai. Deixa eu virar ela. Aqui, vou ver se eu compartilho com vocês. Aqui, uma guia. Vou começar com a independência dos Estados Unidos. Acho que vou tirar essa cadela daqui, porque ela já está latindo. Tá? São as 13 colônias, tá, gente? Eu falo dos Estados Unidos por hábito, tá? 13 colônias, tá? Ele não tinha esse nome, eram 13 colônias, era como se chamava. Estados Unidos vão chamar depois, até eu vou explicar por que eles vão chamar Estados Unidos, tá? Porque eles não tinham uma noção de país, não tinham uma noção de ser uma única colônia, tá? Eles não tinham essa noção, né? São estados do norte que vão querer fazer isso, né? Então, é isso que acontece, tá? Então, primeira coisa, né? Vocês têm que lembrar a forma como foi a colonização dos Estados Unidos, né? Totalmente diferente da colonização portuguesa e espanhola, né? A colonização portuguesa e espanhola foi de exploração, foi uma colonização onde os colonos, né, além, claro, dos indígenas, né, os colonos, né, eram extremamente já explorados em questão de impostos, onde o mercantilismo estava a mil, né, onde havia monopólio de comércio, monopólio de transporte de mercadorias, né, não havia liberdade de comércio, uma mentalidade totalmente diferente que a Inglaterra vai ter com relação às 13 colônias. Né? As 13 colônias foi uma colonização de povoamento, né? E uma colonização muito mais, onde os colonos tinham muito mais liberdade, tá? Principalmente nas colônias do norte. Nas do sul, não tanto. Nas do sul era latifúndio e os colonos não tinham tanta liberdade assim, porque eles dependiam. A Inglaterra, né? Dependia dos produtos que eles faziam, né? Então, a colonização do sul, do que seria os Estados Unidos, né, das 13 colônias, foi mais parecida à ibérica e à espanhola, tá? Mas o norte não, tá? Então, se entendendo isso, dá para entender o processo de independência dos Estados Unidos, quer dizer, desculpa, 13 colônias, tá? Por quê, né? Por quê? Porque justamente ela te dava uma ampla liberdade na Inglaterra, tá? Para as 13 colônias. Só que aí depois ela começou a precisar de mais dinheiro no século XVIII, né? Começou a precisar de mais dinheiro. E aí começou a pressionar mais, né? A cobrar mais impostos, a cobrar mais caro pelos seus produtos, começou a pressionar mais as colônias pelos produtos. E eles começaram, os colonos, a ficar realmente irritados. Eles não estavam acostumados com esse tipo de colonização, né? Era uma colonização onde eles eram mais livres. Então, eles não estavam acostumados. E havia muitas ideias já iluministas chegando nas 13 colônias, né? Uma pelos próprios imigrantes ingleses que chegavam lá, né? E também pela grande quantidade de pessoas que iam estudar na Inglaterra e voltavam, né? Ou às vezes estudavam na França e voltavam. Essas pessoas que tinham dinheiro, obviamente. Voltavam todas com as ideias dos iluministas, tá? E como eu falei para vocês na outra aula, o John Locke vai ser o iluminista que vai influenciar na independência dos Estados Unidos, tá? Ele que vai falar, lá, depois que eu vou dizer para vocês, tá? Então, os ideais que eles influenciaram, né? Quais seriam? Seriam eles, obviamente,
o iluminismo, como eu falei para vocês. Inclusive, depois dessa aula, em aula, eu dou para vocês lerem a Declaração de Independência dos Estados Unidos, tá? Só que aqui não dá para fazer isso, e eu não quero dar uma tarefa para vocês, porque isso aqui não vai ter tarefa, tá? Porque já termina as tarefas, para vocês poderem entregar as atrasadas, né? Então, não vou fazer como tarefa, então eu só vou ler para vocês a declaração, tá? Para vocês conhecerem. Eu posso dar para vocês no ABA, né? Então, como eu estava falando, né? Maiores impostos, né? Tinha a lei do açúcar, lei do selo, lei do alojamento, lei do chá, e uma taxa, e uma slogan, né, que eles falavam, é que taxação sem representação é ilegal. O que é isso, pessoal? É uma coisa muito louca, porque é praticamente como se os colonos, as 13 colônias, não soubessem o que é ser colono, né? Ser colono é ser dependente de uma metrópole, né? É estar subordinado a uma coroa, estar subordinado a outro país, né? No caso, estava subordinado à Inglaterra. Então, é óbvio que nunca eles vão ter representação na Inglaterra. E eles reclamavam disso, que, por exemplo, as leis inglesas nunca eram feitas com participação de habitantes das 13 colônias, né? E que os habitantes das 13 colônias não estavam no parlamento. Mas, gente, a vontade de rir, né? Porque ou era muita ingenuidade, ou não sei o quê. Porque, gente, se tu é colônia, tu nunca, jamais vai ter representatividade na metrópole. Nunca. Né? Porque tu é uma mera colônia, né? Então é o outro que vai mandar em ti e pronto, tu não tem voz, né? Tu vai obedecer à vontade daquele que está te dominando. É isso que vai acontecer, né? E daí Locke, ele vai dizer o quê? O direito de depor o governador que oprime uma lei deveria ser válida pelo povo, validada pelo povo. Ou seja, a questão é essa também, que o povo deveria validar essas leis que a Inglaterra colocava, né? Então, como ela não estava dando ouvidos ao povo das 13 colônias, o povo das 13 colônias tinham o direito de de ser independente da Inglaterra, tá bom? Bom, havia uma divisão de opiniões entre as colônias do Sul e do Norte, tá? As do Norte, vocês lembram, nem devem lembrar mais, né, porque eu já falei faz tempo, né, para vocês, era de povoamento, pequena propriedade, tá? Manufaturas, mais ricas, menos escravidão. Colônias do Sul, latifúndio, muita escravidão e dependiam bastante da Inglaterra, tá? Tinham que exportar muito seus produtos, algodão e tabaco, principalmente, para a Inglaterra, tá? Mais pobres, certo? E até hoje os Estados Unidos vai ser assim. Os estados mais do norte são mais ricos, os sul são mais pobres, tá? Então é isso, que estava essa questão, né? E como eu falei para vocês, eles nunca se sentiram um país, tá? E talvez por isso, né? Nós sabemos que os Estados Unidos há um grande chauvinismo, né? O que é um chauvinismo? Chauvinismo ou chauvinismo, né? É quando tu gosta muito do teu país, mas de uma forma exagerada, né? Aquele amor à pátria exagerado, assim. Como se o teu lugar fosse o melhor do mundo e não existe nada igual. E isso não existe, né, pessoal? Pode ser o melhor do mundo para ti, agora para outra pessoa não. Né? É porque tu mora lá. Né? Bom, mas aí o que nos faz refletir? Primeiro, o chauvinismo pode vir de ser uma potência, né? Então tem que estar se justificando para a população o quanto é bom, né, estar nesse país. E o segundo pode vir dessa época, né? Na época em que eles estavam se tornando um país pós-independência, tá? Porque para conseguir independência, eles já tiveram que conseguir uma união entre o norte e o sul. E quem quis fazer essa união foi o norte, tá? O sul não queria. O sul não queria muito independência. Por quê? Porque eles eram mais dependentes da Inglaterra. Porque como tinha essa questão da troca, das latifúndios, que eles vendiam as coisas para a Inglaterra, então eles tinham uma dependência maior com a Inglaterra, porque eles ganhavam com a Inglaterra. Né? Então, os do Sul não queriam muito. Então, houve muitos debates, muitas discussões, até que conseguiram convencer os colonos do Sul a também querer independência. Tá? Por isso que até hoje, em todos os filmes, séries, vocês podem ver, que se são feitos, por exemplo, em Nova York, ou coisa assim, estão debochando de alguém que é do Sul. Tá? Sempre, 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 todas, tá? Por quê? Porque isso vem desde a colônia. Né? Eles eram muito diferentes, tá? E são muito diferentes até hoje, então tem esses estereótipos do sul e do norte, né? Diferentes, tá? Bom, começa a se organizar as associações secretas, né? Para planejar
a independência, então tanto tinha de homens e também tinha de mulheres, tá? Que queriam independência. A questão da espionagem, né? Então tinha mulheres que ajudavam, por exemplo, nos varais, né? Inseriam as roupas de forma como para sinalizar onde estavam os navios ingleses, ou movimentos de tropas, ou coisas assim, né? E começa também a boicotar produtos ingleses, tá? Porque como as colônias do norte faziam as suas próprias coisas que consumiam, eram autossuficientes, podiam fazer esses boicotes, né? Em 75 tem uma batalha muito famosa, que é a Batalha de Lexington, mas eu não vou falar para vocês, porque fica chato ficar explicando, né? E tem a Declaração de Independência no segundo Congresso da Filadélfia, em 76, 4 de julho de 76. Bom, vocês podem ver que é antes da Revolução Francesa, né? É o primeiro movimento que tem diretamente ligado ao iluminismo, né, com influência do iluminismo, tá? E antes da Revolução Francesa. E a França, para prejudicar a Inglaterra, vai mandar vários soldados para ajudar na independência dos Estados Unidos. Só que o rei da França não se deu conta que estava dando um tiro do próprio pé. Por quê? Porque estava dando ideia de uma revolução, estava dando ideia do iluminismo, né? Tanto que muitos que lutaram na independência das 13 colônias depois vão lutar na Revolução Francesa. Tá? Mas foi o próprio rei da França que tinha mandado, ou seja, ele deu um tiro no próprio pé, né? Ele mandou, ele se deu mal. Aí o que aconteceu, pessoal? Claro que não vai ser uma independência pacífica, tá? Aliás, a única independência que não houve muitas guerras foi a do Brasil, foi a mais tranquilinha, foi a mais diferente de todas, né? Eles vão declarar a independência, mas eles vão ter 4 anos de guerra, tá? Bastante tempo de guerra, né? 5 anos de guerra, até 81. Vai ter muita guerra rolando, tá? Só que aí não vai ficar falando, né? Fim da guerra em 81, como eu falei. Aí vão elaborar uma Constituição entre 87 e 90, ou seja, a guerra rolando, eles já estavam fazendo a Constituição, e vão fazer uma representação política pelo povo. Eu coloco entre aspas, por quê? Porque quem não votavam eram os escravos, obviamente, o indígena não estava nem um pouco incluído, a mulher também não votava, tá? Haviam os 3 poderes, tá? Executivo, legislativo e judiciário, e uma república presidencialista. Então, a primeira república presidencialista que ia existir no mundo ocidental, e eu digo até oriental, porque não existia outro lugar, tá? A república, esse modelo de governo, não existia em nenhum lugar do mundo. Então, a primeira experiência como república, tá? Isso que vai dar ideia depois na Revolução Francesa de se fazer, né? Então, vai ter uma declaração de independência, que é a necessidade do povo de dissolver laços políticos com o outro. Direito à liberdade, à vida e à felicidade. Aí vocês veem quanto tem de iluminismo aí, muito de iluminismo. Tá? Os abusos da Inglaterra em relação às colônias, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, como os colonos não participarem da elaboração de leis. Como eu digo para vocês, é algo um pouco até ingênuo, né? Porque é óbvio que não vão participar, porque eles são colonos, né? Eles não são parte do reino da Inglaterra, né? Então, é outra questão. E depois temos uma limitação aí, né? Que é a questão da igualdade, porque se faz a independência, só que quase nenhum deles, só o Lincoln, que era anti-escravidão, tá? Todo o resto eram escravocratas, né? Então, eles vão fazer a independência, só que vai ficar pior para os indígenas, por causa que os indígenas vão perder mais terras ainda, porque aí os colonos vão começar a querer se expandir mais, vão perder mais terras, e para os escravos, porque a escravidão não vai acabar com a independência, né? Então, é uma grande contradição, porque vocês vão ler a Declaração de Independência dos Estados Unidos, fala muito em liberdade, igualdade e tudo mais, mas não se abole a escravidão. Então, uma contradição gigantesca, tá? E agora eu vou falar das emendas, né? Isso do país que eu já falei, que são várias, tá? Mas eu vou falar em 3 só. E a segunda, que é a mais polêmica até hoje em dia lá. A primeira, não tem religião oficial, tá? É outra grande mudança, tá? É um país, então, republicano, presidencialista, sem religião oficial, né? Todo cidadão poderia ter uma arma, tá? Isso já na época do começo das lutas pela independência, tá? Então, esse direito de ter uma arma, por isso que até hoje nos Estados Unidos, como vocês devem saber, é tão fácil conseguir uma arma, né? Tu compra uma arma no supermercado, a gente fica de boca aberta, né? Supermercado compra uma arma. Aqui no Brasil é super difícil conseguir uma arma, tá? Para conseguir, sei lá, no mercado, né, de forma ilegal, sei lá, é muito difícil. Né? Lá é muito fácil.
E toda vez, vocês podem ver que toda vez que eles tentam fazer alguma lei querendo restringir o acesso às armas, eles invocam a segunda emenda. Eles sempre vão falar, segunda emenda. E é essa, né? Que é o direito de todo ter uma arma. Tá? E a terceira, ninguém vai ser obrigado a alojar soldados na sua casa. Isso acontecia muito, né, quando eles eram colônia, né? A Inglaterra, quando entrava em guerra com a França, por exemplo, algum outro país, pela América do Norte ali, eles acabavam obrigando as pessoas a alojarem os soldados ingleses nas suas casas, né? Então, por isso que eles vão fazer essa emenda. Então, mas né, vai acontecer, tá bom? Outra questão também que eu queria também para você esclarecer, que vai influenciar nos Estados Unidos de hoje, né? Que eles são uma federação, né? Assim como nós somos uma federação também. Só que nessa federação, os estados, eles não têm tanta independência entre eles, né? Deles em relação à União, né? Os estados não podem fazer uma lei que seja oposta ou que contradiga a lei da União, né? A lei do governo federal, né? Tem que ser tudo de acordo com o governo federal. Nos Estados Unidos, vocês vão ver que não, que os estados realmente têm muita independência, né? E por que isso, né? Justamente por causa disso, porque como eles não queriam se unir, não se sentiam um país, então no momento de unir, e por isso se chama Estados Unidos da América, né? Estão dizendo, nós somos os Estados Unidos, estamos unidos agora, né? Da América, né? Que é o continente, tá? Então, na tentativa de fazer esse país, né? Tem essa questão que eu tava falando, o cara me deu um branco, eu estava falando, esse esforço por querer fazer um país. Então, o que vai acontecer? Vão fazer uma federação, né? Vão criar uma federação, porque não se sentiam tão juntos, unidos, assim, com os mesmos interesses, né? Então, eles vão ser extremamente independentes das suas leis, né? Tanto que, por exemplo, num estado é legalizada a maconha e no outro não é, né? E assim, na lei federal dos Estados Unidos é ilegal, mas tem estados que legalizam. Tá? É um exemplo de como os estados têm independência lá, né? Eles realmente têm muita independência, tá? Eu vou dar uma olhadinha agora ali no fogo, que eu falei que ia dar uma olhada, e aí eu já volto. Para aí, só um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada. Isso, mas né? Bom, voltei. Bom, agora eu leria para vocês a Declaração de Independência dos Estados Unidos, tá? Eu vou mudar para vocês no AVA também, ela, tá? Que é interessante ler ela, porque mostra quanto tem aqui, Universal dos Direitos Humanos. Eu estou procurando aqui no Next, né? Eu gravei ela aqui. Tá aqui, em PDF. Bom, eu só vou dar uma lida para vocês, tá? Vocês não vão olhar ela, né? Porque eu estou abrindo só para mim, né? Então, aqui diz: quando no curso dos acontecimentos humanos se torna necessário a um povo dissolver os laços políticos que o ligavam ao outro e assumir entre os poderes da terra posição igual e separada, a que lhe dão direito às leis da natureza e às de Deus na natureza. O respeito digno para com as opiniões dos homens exige que se declarem as causas que os levam a essa separação. Então, vocês veem bem o iluminismo, né? Fala na lei da natureza, né? E de Deus e natureza. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, iluminismo de novo, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Novamente, iluminismo. Que, a fim de assegurar esses direitos, os governos são instituídos entre homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados,
que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo, baseando em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhes pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e felicidade. Na realidade, a prudência recomenda que não se mude os governos instituídos há muito tempo por motivos leves e passageiros, e assim sendo, toda a experiência tem demonstrado que os homens estão mais dispostos a sofrer enquanto os males são suportáveis, do que a se desagravar, abolindo as formas que se costumaram. Mas quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o mesmo objetivo, desculpa, desagravar, abolindo as formas costumadas, mas quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o mesmo objeto, indica o desígnio de reduzi-los ao despotismo absoluto, novamente iluminismo, criticando o despotismo absoluto, assim, assistindo-lhes o direito, bem como o dever, de abolir tais governos e instituir novos guardiões da sua futura segurança. Tal tem sido o sofrimento paciente dessas colônias e tal agora a necessidade que a força alterar os sistemas anteriores de governo. A história do atual rei da Grã-Bretanha compõe-se de repetidas injúrias e usurpações, tendo todos por objeto direto o estabelecimento da tirania absoluta sobre esses estados. Para prová-lo, permita-nos submeter os fatos a um mundo cândido. Recusou assentimento a leis salutares necessárias ao bem público. Aí começa a falar um monte de coisas que a Inglaterra, né, fez. Ai, me engasguei. Ai, vou lá pegar água. Fez que ele se revoltasse, tá? Eu não vou ler porque vai ficar muito grande, vai ficar chato para vocês, tá? Mas só no comecinho ali vocês já veem, né? Uma série de palavras-chave, assim, vamos dizer assim, né? Que são do iluminismo, tá? Liberdade, felicidade, certo? Isso aí, bem do iluminismo, tá? Contra o despotismo, bem iluminista, tá bom? Bom, só porque eu vou lá pegar água agora. Aqui. Servi, não peguei. Não peguei a água que tinha servido. Bom, gente, então é assim, isso, tá? Foi bem curto, viu? Independência dos Estados Unidos é bem curtinho. Por isso que eu dou as duas coisas ao mesmo tempo, Independência dos Estados Unidos e Inconfidência Mineira. Por quê? Porque as duas são influenciadas pelo iluminismo, tá? E é importante ver, né, os Estados Unidos que vai ser muito influente, tá? Uma, porque é a primeira independência de todos os países da América, vai influenciar em todas as independências da América depois, né? Vai influenciar na Revolução Francesa também, né? Porque, como eu falei, os soldados que lutaram nos Estados Unidos depois vão lutar na Revolução Francesa, e também vai ser uma inspiração, né, de república. Por isso é tão importante a independência dos Estados Unidos, tá? Por isso que eu dou ela para vocês. E a primeira, aí depois vocês vão fazer no final do ano um trabalho da independência dos países latino-americanos, tá? Eu vou dar para vocês a do Brasil, o processo, né, de independência, e depois vocês veem o resto dos países, tá? Então, eu vou fechar essa apresentação aqui, né, e vou compartilhar com vocês a outra, que é a Inconfidência Mineira. Agora vamos para a América do Sul, vamos para o Brasil, Estados Unidos para o Brasil, né? Das 13 colônias para o Brasil, né? Vamos para cá. Ai, coisa, estou engasgado. Vamos para cá, né? Bom, Inconfidência Mineira. Bom, olha a época. 1789 a 1792. Bom, a Inconfidência Mineira, pessoal, vocês sabem que a Inconfidência Mineira não teve nenhuma batalha, tá? Ela foi nada mais, nada menos do que um plano, né? Eram planos que os inconfidentes tinham de fazer alguma coisa contra o excesso de impostos do governo português sobre o ouro mineiro, tá? Era isso, né? Se ia haver alguma batalha, se ia haver uma revolta, não se sabe, tá? São 3 anos de confabulação. E aí eles vão ser traídos, como vocês já devem ter visto, né?
vão ser traídos, porque vai ser uma suspeita, e o governador vai dizer, o governador geral, vai dizer que vão ser abolidos as dívidas das pessoas que denunciassem qualquer organização contra o governo de Portugal, né? Então, por isso que descobrem os Confidentes, né? Então, vamos ver, o mapa econômico do século XVIII, né, no Brasil. Então, o que predomina, né? A pecuária aqui em roxo, né? Então, aqui vocês podem ver, ó, centro-oeste, aqui, ó, o sul, né? Pecuária, nordeste, né? Mineração, aqui, ó, centro-oeste também, Minas Gerais, né? Cana-de-açúcar, nordeste, parte do sudeste, drogas do sertão, que era na Amazônia, isso é engraçado, é sertão, mas é Amazônia, tá? E área de ocorrência do pau-brasil, que é essa parte azul aqui, ó, que pega o sudeste, tá? Esse é o mapa econômico. Bom, como ele é representado, né? Como é que acontece, né? Assim, Tiradentes, a imagem dele que vocês mais devem ver dentro do ensino fundamental é esta, né? Um homem barbudo, cabelo longo, né? E com a forca, né? Para ser enforcado. A quem ele está se parecendo aí, pessoal? Que imagem ele remete? Jesus, né? Ou seja, como se fosse um mártir. Outra coisa, por que se festeja Tiradentes, gente? Porque houveram outras tentativas de separação de Portugal, tá? Todas elas regionais, tá? Nenhuma com uma ideia também de Brasil junto, não. Tá? Tanto que a Confidência Mineira era só Minas Gerais que eles queriam, não o resto. Tá? E houveram no Brasil outras tentativas de separação, não tão conhecidas. Quem é que vai utilizar esse ícone, o Tiradentes? Vai ser a República, tá? Porque ele vai ser considerado um traidor, porque ele era republicano. Não esqueçam que o Brasil, depois da independência, e ainda é monarquia até 89. Em 89 ele vai ser uma república. Então, a república ela precisava de algum herói. E o herói não poderia ser Dom Pedro I, porque ele era monarquista. Tá? Ele fez a independência do Brasil, mas ele era da monarquia, ele era da coroa de Portugal, por bem dizer, né? Então eles vão procurar um que fosse um republicano, e aí era o Tiradentes. Então por isso que se festeja tanto o Tiradentes, tá? Então esse aqui realmente seria o aspecto do Tiradentes. Fizeram vários estudos históricos e chegaram à aparência que ele teria real. Era essa aqui, não aquela que mostra de cabelos longos e barbudo. Essa não é, essa é uma imagem idealizada, tá? Querendo fazer como um mártir, né? Então, tudo isso aqui eu já falei para vocês, né? Por que se festeja a Confidência Mineira? Tá? É uma questão republicana, é uma questão que vem de 89, com a proclamação da República, a necessidade de se ter um herói, né? É o único herói, aliás, que se fala no Brasil é ele, né? Ninguém fala, por exemplo, do Dom Pedro I. Tá? Por quê? Porque ele era monarquista, porque ele era um monarca. Né? E também porque tinha uma personalidade que não era de herói, né, pessoal? Quando eu dei para vocês a independência do Brasil, vocês vão ver que tipo de pessoa ele era. Tá? Ele era bastante problemático. Ai, ai. Bom, não foi um movimento nacional, então, como eu falei para vocês, tá? Todos esses movimentos foram. Era só essa região que queria uma independência dela, tá? Eles não pensavam no Brasil como um todo, tá? Só pensavam nessa região, tá? O que permitiu o Brasil sempre ser unido foi a monarquia, né? E a questão da mineração, então, né? Minas Gerais era a terra do minério, né? A terra era o metal precioso, né? Onde havia o ouro, a prata, as pedras preciosas, né? Aí vão haver muitas cidades bonitas, como Ouro Preto, como Mariana, entre outras, né? São muito conhecidas, muito belas, até hoje vocês podem visitar, e está intacto, tudo como era até no século XVIII, né? Como é que era, né? Então, como as ideias chegavam ao conhecimento das elites, né? As ideias iluministas, né? Os confidentes, né? Inconfidentes, eles eram iluministas, né? Também. E, aliás, vocês podem ver que a data ali, digamos, de trama, né, da Inconfidência Mineira, ela que percorre do início da Revolução Francesa e uma parte da Revolução Francesa, né? Porque a Revolução Francesa é 89, que começa, tá? E termina em 92 a Inconfidência Mineira, mas a Revolução Francesa termina em 99, né? Depois vem Napoleão e aí ele expande mais a Revolução Francesa.
tá? Então, havia universidades do Brasil? Não, né? Nós vimos que a primeira universidade do Brasil vai surgir somente em 1930, né? Que Portugal não teve nenhum interesse em fazer uma universidade no Brasil. Então, as pessoas mais ricas, né, do Brasil iam estudar em Portugal e de lá vinham com algumas ideias iluministas. Em Portugal, o iluminismo era proibido, né? Mas acabavam sabendo, né, por contrabando de livros da França, tá? E acabavam trazendo livros em francês para o Brasil, tá? Então, alunos em francês. E aí se faziam as reuniões, e aí aqueles que sabiam francês liam, traduziam para as pessoas que não sabiam o francês. No caso, o próprio Tiradentes não sabia francês, tá? Então, até no Cunha, Luiz Cunha de Menezes, que era o governador, né, havia um entrosamento entre a elite e o governo, até 1782, tá? Depois circulavam alguns pasquins sobre a Revolução Francesa, então estava tendo a Revolução Francesa. E o que é um pasquim? Né? Pasquim é como se fosse um folheto, é um mini jornal popular, tá? Sempre pasquim vai ser, digamos assim, hoje em dia nós diríamos que ele é de esquerda, ou seja, sempre vai ter opiniões, posições de liberdade, de igualdade, sabe? Sempre posições assim pelo povo, né? Posições assim. Se comentava em todos os lugares a Revolução Francesa, né? Até nas bancas da feira, claro, porque a Revolução Francesa foi um ó, né? Inclusive, depois que mataram o rei, mais ainda não tinha matado o rei da França, tá? Se vocês vão ver a Revolução Francesa, vai ser depois que isso vai acontecer, né? Ainda não haviam matado o rei francês, né? Mas vai ser um ó quando for a Revolução Francesa, tá? Porque vão fazer a República, etc. Isso depois. Nem tinham ainda matado, mas já era um estardalhaço, né? Então, se defendia a ideia, assim, de matar um rei, tá? Se defendia assim, porque se ele era despótico, se ele não fazia as vontades das pessoas, ele deveria ser morto e pronto, né? Bom, as contradições da Inconfidência Mineira, né? Quais eram elas? Alguns eram escravocratas, outros não eram escravocratas, né? Então, a relação entre os mineiros piora com a situação com Barbacena, que é outro governador de Minas, e a denúncia e execução mais dura para o Tiradentes, né? Por que foi a execução mais dura para o Tiradentes, né? Porque há vários boatos, né? Se diz que seria porque ele teria assumido toda a culpa, né? Primeira coisa, ele teria assumido toda a culpa da Inconfidência, e também porque seria ele o mais pobre de todos, né? O que não tinha muitas propriedades e nada pelo estilo, né? Então, o que os Inconfidentes queriam? Uma república. Então, influenciados por quem? Pela independência dos Estados Unidos, tá? Perdão dos devedores, tá? Porque eles queriam fazer aquele o quinto, né, a derrama, eles queriam fazer os portugueses, que era obrigar todo mundo a pagar o que eles tinham que pagar. Fim das restrições ao distrito diamantino, né? Não existência de exército permanente, tá? Ou seja, para não serem oprimidos, né? E fim da escravidão. Isso era o que eles queriam. Obviamente, a coroa portuguesa não vai querer. E aí tem uma citação de uma pessoa, né, era simpatizante de Confidência, o João Silva Antunes, ao falar da execução do Luís XVI. Haviam feito muito bem em matar um rei, pois, como todos os povos, eram os mesmos que o faziam e levantavam, os podiam também matar, né? Então, já essa ideia iluminista também, né, de que o rei não é rei por direito divino, né? Ele é rei porque se fez, né, isso, e não está legitimado no povo, né? O que legitimaria seria o voto, seria uma eleição. Isso que legitima o poder de um rei, tá? Então é isso, pessoal. Então, eu dei rapidamente para vocês aqui essas duas questões, que é a independência dos Estados Unidos e independência e a Inconfidência Mineira, tá? São duas influências diretas do iluminismo, né? E aí depois nós vamos para a Revolução Francesa, que vai ser extremamente importante. E aí sim vocês vão ter tarefa, porque vão ter que analisar os direitos do homem e do cidadão, né? E que vai influenciar muito, né? Posteriormente, tá bom? E depois aí já falta um pouco a matéria, né? Que a gente vai acabando o ano, e como eu falei para vocês, eu acho que vou dar 2 avaliações para vocês no quarto bimestre, para ficar mais tranquilo para vocês, tá? Conseguirem se organizar e entregarem tudo, tá bom? Um abração, vou terminar a gravação por aqui.
Espero ter ficado boa. Não sei, eu acho que me atrapalhei um pouco hoje. Mas como vocês assistem essa aula, né? Isso aqui fica gravado só, mas vocês assistem, né? Abraços. Vamos interromper a gravação. Pode interromper. Sim.